Olhando para um texto como esse, percebemos como as figuras, as imagens, as metáforas começam a aparecer dentro do livro. E é importante que tenhamos paciência na leitura, até porque, em um primeiro momento, dá uma vontade de seguir rapidamente no texto. Entretanto, é fundamental que venhamos buscar o entendimento do que cada uma dessas palavras significam. Até porque a falta dessa paciência tem provocado muitas confusões, muitos problemas que surgem na interpretação do livro de Apocalipse, são resultados dessa pressa. Por não lermos o livro com a devida calma, a devida paciência que é exigida para compreendermos essa mensagem. O livro de Apocalipse é uma carta. E diferentemente da literatura apocalíptica, literatura que tinha como característica a pseudepigrafia, livros que tinham títulos com autores pseudônimos. Nós falamos aqui, por exemplo, do Apocalipse de Adão. Obviamente que Adão nunca escreveu nenhum livro de Apocalipse, mas eles usavam esse tipo de artifício para criar interesse e até respaldar a literatura. Mas o livro de Apocalipse que nós temos na nossa Bíblia, o livro de Apocalipse canônico, não é pseudônimo. Aqui nós temos a autoria e não há dúvidas. Na primeira palavra que nós acabamos de ler, no verso número 4, João. João se apresenta como o autor do livro de Apocalipse, estabelecendo uma diferença entre todo tipo de literatura pseudônima que havia no século I com o que nós temos aqui. Então, o livro de Apocalipse é uma carta e o autor se apresenta nas primeiras palavras. Uma saudação aparece na abertura da carta. A carta possui um remetente, mas também possui destinatários. E, obviamente, a carta apresenta esses destinatários. Quem são esses destinatários? As 7 igrejas da Ásia Menor. Se você olhar no verso de número 11, nós temos a lista dessas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas da Ásia que receberam essa carta que foi escrita pelo apóstolo João. Agora, é importante notar algo a respeito dessas igrejas, porque existiam outras igrejas naquela região da Ásia Menor. Por exemplo, a igreja de Colossos, uma igreja que recebeu uma carta de Paulo. Quando nós estudamos aqui a Epístola aos Colossenses, nós vimos que Paulo fez uma recomendação que essa carta, a carta aos Colossenses, deveria ser lida na igreja em Laodiceia, ou seja, era uma igreja que estava na região da igreja de Laodiceia. E havia ainda outra igreja que foi citada na Epístola aos Colossenses, a igreja em Hierápolis. Então pare para pensar, por que não 8 igrejas? Por que nessa lista não temos aqui a igreja de Colossos, não temos a igreja de Hierápolis? Isso é uma pergunta pertinente e nos ajuda também a entender como o livro de Apocalipse funciona. Note que o número 7 fornece um sentido de completude, um sentido de perfeição. Então, quando o livro de Apocalipse é direcionado às 7 igrejas da Ásia, ao escolher essas 7 igrejas, elas tipificariam todas as demais comunidades de fé do século I. Ou seja, João está escrevendo a essas igrejas, mas a mensagem é direcionada a todas as igrejas do século I, mas também a todos os cristãos de todos os tempos, de todas as eras. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro escrito para nós, é um livro escrito a todos os cristãos. A mensagem de Apocalipse, direcionada às 7 igrejas, tem um sentido simbólico. O número 7 aponta para a completude, ou seja, o livro de Apocalipse foi escrito para todas as igrejas de todas as épocas. Esse livro foi escrito para nós. A mensagem desse livro precisa falar ao nosso coração. E, novamente, eu reforço o perigo que parece rodear alguns. Não é difícil encontrar um cristão que diga ter medo ou receio ou dificuldades de ler o livro de Apocalipse. Um livro que foi escrito para falar aos nossos corações. Uma mensagem que continua viva. Essas igrejas estavam enfrentando árduas perseguições, dias difíceis. Entretanto, mesmo em meio às circunstâncias tão desconfortáveis,
aqui nós encontramos uma atmosfera que regerá todo o livro. Por isso eu entendi em Deus, junto ao Espírito, que nós precisamos ter paciência ao ler o livro de Apocalipse. Na saudação, nós encontramos a atmosfera de todo o livro, e guarde isso na tábua do seu coração, porque cada palavra está colocada de maneira perfeita. Então, o remetente, João, se direciona aos destinatários, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, igrejas reais, pessoas que estão passando por adversidades, pressões. E qual é a palavra que ele direciona? Graça e paz. Penso que isso deve ser uma lição importante para aplicarmos a nossa conduta cristã. Provavelmente nós enfrentamos ou enfrentaremos adversidades. Talvez você esteja aqui nessa noite lidando com algum tipo de problema, com alguma situação difícil. A mensagem que foi direcionada às igrejas da Ásia, ela continua ecoando sobre nós. Em meio às adversidades, em meio às pressões, graça e paz. Que nós sejamos regidos pela graça e paz que vem do Senhor para agir e responder às questões da vida. Por vezes nós somos ansiosos e deixamos de nos deleitar em cada palavra que está contida nas Escrituras, que foram deixadas de maneira perfeita pelo nosso Deus. Não permitam que as inquietações modelem seu modo de agir. Veja que é exatamente o que João está dizendo àquelas igrejas. Eles estão sendo perseguidos por amor a Cristo. Eles estão vendo as suas famílias sendo jogadas aos leões por amarem a Cristo, pelo testemunho de Cristo Jesus. E o que João diz? Há uma graça e uma paz sendo liberada da parte do Senhor sobre a vida de vocês. Então nós também podemos desfrutar dessa verdade. Por quê? Porque essa carta foi escrita às 7 igrejas, e o número 7, que representa a completude, fala sobre todas as igrejas de todos os tempos. Essa palavra está ecoando sobre nós aqui nessa noite. Não permitam que as inquietações modelem o seu modo de agir, em nome de Jesus. Mas que apenas o Espírito Santo de Deus e o seu fruto sejam conhecidos em nós e através de nós. Graça, em grego, charis. Essa palavra era comum nas cartas gentílicas, nas cartas escritas em grego. E pare para pensar, as igrejas da Ásia Menor eram igrejas gentílicas, portanto, era uma expressão comum. Aquilo que para nós parece ser tão estranho, para aquelas pessoas, essa palavra tinha um profundo significado. Eles estavam acostumados com esse tipo de expressão e isso fazia parte até mesmo da forma de saudar algum destinatário em suas cartas. Graça era uma expressão gentílica, mas quando nós falamos de paz, em grego eirene, não, aí é diferente, porque paz já sugere uma saudação judaica. E veja como isso é tão pertinente. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas ele não é apenas o Messias de Israel. Ele é o Salvador, ele veio para as nações e todo aquele que nele crê recebe vida eterna. Todo aquele que nele crê e reconhece o senhorio de Cristo está guardado nele e para sempre nele. Então, a expressão paz, shalom em hebraico, nos mostra que há um princípio teológico, graça e paz. Porque quando a graça nos alcançou, e eu creio que nós estamos aqui debaixo dessa graça, a paz com Deus foi estabelecida. Nós não merecíamos estar aqui, mas por que estamos? Porque fomos reconciliados com Deus. Antes nós éramos inimigos, mas hoje somos amigos de Deus. E o que promove essa reconciliação? Graça. Isso se chama reconciliação. Porque nós éramos inimigos, mas agora, por meio de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, que é o nosso Pai. Em Cristo, nós podemos verdadeiramente experimentar essa graça e paz que vem de Deus. E João deixa claro que a fonte dessa graça, a fonte dessa paz não é meramente humana. O que nós estamos declarando aqui nessa noite é sobrenatural. Não se trata de uma saudação gentil. João não está escrevendo e escolhendo palavras bonitas para agradar o coração dos seus leitores, não.
O que João está fazendo aqui é liberando uma poderosa palavra dos céus, é uma poderosa liberação dos céus sobre os filhos de Deus. Graça e paz. E a fonte dessa bênção, que não é humana, João deixa claro, é a Trindade. E veja como isso é tão importante, porque nessa saudação nós encontramos a bênção do Deus Trino. A Trindade está agindo de modo que desfrutemos de suas bênçãos independentemente das adversidades. Então, você que está aqui nessa noite, louve ao Senhor, porque o Deus Trino está agindo para que você desfrute das bênçãos eternas. E o primeiro que surge no texto é o próprio Deus Pai. O que está no texto, ainda no verso número 4, essa bênção, a graça e a paz vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui, o próprio Deus. E esse título remonta um momento muito específico das Escrituras, porque o sentido de eternidade divina, parafraseado aqui, nos leva até Êxodo. Lembra que na semana passada eu disse que nós precisamos usar o Antigo Testamento como uma chave hermenêutica para entendermos o livro como um todo? Quando nós olhamos para essa expressão não é uma expressão nova, não é uma expressão criada por João. Essa expressão remonta a Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos ler esse texto. Aqui o Senhor estava prestes a trazer livramento e redenção a Israel. O texto diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras nesse texto, ou duas expressões. A primeira, Deus se apresentando a Moisés como eu sou o que sou. E ainda, que o seu nome será lembrado de geração em geração, eternamente. Então aqui nós encontramos o sentido do nome do Senhor e um nome que ecoa por toda a eternidade. Por que Deus está dizendo isso a Moisés? Para que o povo não tivesse dúvidas a respeito da redenção, a respeito do livramento que o povo viveria. Moisés deveria dizer, eu sou o que sou, o havia enviado. Moisés foi enviado pelo eu sou. E o Senhor deixa claro que o seu nome seria lembrado eternamente de geração em geração. João está olhando para aquele que é, mas que também eternamente é. E como podemos entender essa identidade, algo que está ligado ao caráter do nosso Deus? Note que a fórmula que João usa é uma fórmula que aponta para o Deus que é, mas se pensarmos na lógica cronológica, nós esperaríamos no texto aquele que era, que é e que há de vir. Mas não é assim que está no texto. E entenda, nenhuma palavra está fora do lugar. A variação na sequência cronológica tem uma relação até mesmo com o próprio livro de Apocalipse. Quando nós olhamos Apocalipse 4, 8, João está tendo a visão da sala do trono e ele vê alguém que está assentado sobre o trono. Nós vamos chegar lá dentro do capítulo número 4, mas eu posso adiantar a vocês que a figura daquele que está assentado sobre o trono é o Deus Pai. Porque o Cordeiro vai entrar na sala do trono no capítulo número 5. O Filho entra no capítulo de número 5 como o Cordeiro. Então, aquele que está assentado sobre o trono é a figura do Deus Pai. E veja que os seres viventes estão ao redor dele, com 6 asas, cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. A chave para entender isso é voltarmos ao livro de Isaías e ao livro de Ezequiel, que faremos no seu devido tempo. Mas, por enquanto,
Note que eles continuam declarando: é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui o texto aponta para a fórmula na sua sequência cronológica. Mas no capítulo de número 1 é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não tenha dúvidas de que quando João fala a respeito daquele que é, que era e que há de vir, ele está falando do Deus Pai. Não podemos ter dúvida disso. Mas quando João apresenta primeiro aquele que é, pense nos leitores. E eu quero que você se veja também nesse lugar. Aquele que é está no presente. É aquele que está no nosso presente. No meio das adversidades, no meio das pressões, ele continua no controle de cada detalhe das nossas vidas. Então, antes de olhar para o passado, João quer que os leitores entendam algo. O Senhor está cuidando dos detalhes que vocês estão enfrentando hoje. Aquele que é. E quando, então, entendemos isso, nós vamos também compreender que este que está cuidando do nosso presente, que está cuidando do nosso dia, do nosso cotidiano, que sabe o que nós estamos enfrentando hoje, nesse momento, é o mesmo que era. E por que isso é tão importante? Nós encontramos o Deus que já realizou, que já fez, e essas coisas estão nele, estão guardadas nele, e precisamos encontrar descanso nele, porque ele não muda. O Deus que sustentou a igreja no século I é o mesmo Deus que sustenta a igreja no século XXI. Nós estamos sendo sustentados pelo mesmo Deus, aquele que é, que está olhando para o teu presente, que está olhando para as tuas dificuldades, as adversidades, pressões, lutas. Este é o mesmo de ontem. Ele não muda, e isso deve nos encorajar. Porque não há sombra de mudança, não há sombra de variação nele. Daqui a 1 trilhão de anos, sabemos que ele continuará nos amando com o mesmo amor que nos amou na cruz do Calvário. Ele não muda. Aquele que é o mesmo que era, mas também é o Deus imutável que há de vir. A consumação de todas as coisas é iminente. Ou seja, João está apontando para o nosso presente. Aquele que é, que conhece os nossos medos, que estão presentes dentro do nosso coração agora, que conhece as nossas ansiedades, que conhece as nossas fraquezas, fragilidades agora. Mas você pode olhar para trás e ver que ele não mudou. Ele continua governando toda a história e ele há de consumar aquilo que ele começou, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. A graça e a paz vêm deste que governa a história. Se você o conhece, e eu oro para que o Espírito o revele ao seu coração nessa noite. A mensagem de Apocalipse já está fazendo efeito em nossos corações. Já estamos sendo encorajados, porque nós somos o povo do fim dos tempos. E da parte daquele que é, que era e que há de vir, graça e paz. Mas como eu disse, a bênção não vem só do Deus Pai. A bênção é gerada pela Trindade. E o texto continua, porque também é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E aqui somos desafiados pela linguagem simbólica de Apocalipse. O que isso significa? Imagens que surgem no livro são extremamente significativas. Essa graça e paz vem da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E, novamente, da mesma maneira que aplicamos o número 7, e Apocalipse gosta muito do número 7, da mesma maneira que aplicamos o número 7, a completude da igreja do Senhor em todos os tempos, em todas as eras, o número 7 aqui também é aplicado ao Espírito de Deus. Para quê? Para nos mostrar o poder e a autoridade do Espírito. Porque esse poder e autoridade são totais. O Espírito Santo é o próprio Deus Pai. E nele não há menos poder ou menos autoridade. O profeta Isaías contemplou o Espírito de Deus como um Espírito cétuplo. Para nós essa linguagem é muito estranha, porque nós não estamos acostumados. A gente sempre ouve falar do Espírito Santo de Deus,
Mas quando você abre a tua Bíblia em Isaías 11, nós vamos ler os versos 1 e 2. Veja o que esse texto diz. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Ou seja, nós estamos lendo uma profecia messiânica. Isaías está apontando para Jesus, para o Messias. Mas veja o que ele diz no verso de número 2. Repousará sobre ele, sobre quem? Sobre o Messias, sobre o Cristo, o Espírito do Senhor. E comece a contar aí junto comigo. 2, o Espírito de sabedoria. 3, e de entendimento. 4, o Espírito de conselho. 5, de fortaleza. 6, o Espírito de conhecimento. 7, e de temor do Senhor. Isaías vê uma faceta do Espírito, manifesta de maneira sétupla. O Espírito que repousou sobre o Messias tinha um aspecto sétuplo, 7 Espíritos. O sétuplo Espírito de Deus é o único Espírito Santo, é aquele que repousou sobre o Messias, e este são 7 Espíritos. Essa imagem pode parecer estranha a nós por causa da nossa falta de familiaridade com os escritos proféticos, mas na mente de Isaías está claro, são 7 Espíritos. Na mente de João, olhando para o texto de Isaías, para ele está muito claro, são 7 Espíritos. Nós precisamos ainda sondar um pouco mais o Antigo Testamento para entender o que mais esses 7 Espíritos representam. E aí eu quero ler outro profeta com você. Vamos ler Zacarias, capítulo número 4, versos 2 e 3, e depois o verso de número 6. E me perguntou, que vês? Respondi, óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Ele não vai entender o que é isso. Ele é inquirido, você compreendeu o que você viu? E o profeta responde, não, eu não entendi. Verso número 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vá agora ao verso de número 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos, veja que a imagem das 7 lâmpadas é transferida para a imagem de 7 olhos. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Zacarias recebeu a interpretação da visão que teve. E a interpretação não é uma questão de força, não é uma questão de violência, mas é pelo meu Espírito. Essa é a chave da palavra que está sendo dada a Zacarias. E por que esses versículos devem nos ajudar a compreender Apocalipse 1:4? O que isso tem a ver com 7 Espíritos, com 7 olhos? Veja que Zacarias está falando sobre olhos que percorrem toda a terra. Agora, então, vamos em Apocalipse 5:6. E isso vai nos ajudar a entender o que significa os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, capítulo 5, verso de número 6. Aqui, João contemplou o Cordeiro de Deus. E o verso de número 6, ele diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O que são os 7 olhos? Está escrito aí. São os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Conecte Isaías 11, Zacarias 4 e Apocalipse 5. Ele está vendo o Cordeiro. Quem Isaías viu lá em Isaías 11? O Messias. Quem repousou sobre o Messias? Os 7 Espíritos de Deus. Como Zacarias contempla esses 7 Espíritos? 7 olhos que percorrem toda a terra. Agora junte isso à imagem de Apocalipse 5, verso número 6. O Cordeiro.
e sobre ele os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos que percorrem toda a terra, que sondam todas as coisas, os olhos que sondam toda a terra. E por que isso é importante? Paulo nos diz que um dos aspectos do Espírito Santo é sondar todas as coisas. Ele diz isso em 1 Coríntios 2:10, que o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus, do coração do Pai. Este é quem conhece todas as coisas. Graça e paz está sendo liberado da parte dos 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo do Senhor, que sonda toda a terra, que conhece todas as coisas, e este que conhece todas as coisas do presente, do passado, do porvir, ele que sonda todos os lugares, até as profundezas do coração do Pai, ele está liberando sobre as nossas vidas graça e paz. Há um consolo indizível nessa saudação. Então aquele que é, que era e que há de vir, o que tem controle da história, mas não só controle, o seu Espírito, os 7 Espíritos, aquele que estava sobre o Messias, que João vê, que está sobre o Cordeiro na sala do trono, esse está liberando sobre nós graça e paz. E nós não temos como expressar isso em palavras. Se você entrou aqui nessa noite, em meio a uma situação que esteja sacudindo o seu interior, existe consolo indizível da parte dos 7 Espíritos de Deus sobre as nossas vidas. Este Espírito que estava sobre o Cristo, este habita em nós nessa noite. Assim, essa graça, essa paz que vem da parte do Senhor e da parte dos 7 Espíritos de Deus, do Espírito Santo, o Espírito Cétuplo, o Espírito que repousou sobre o Messias, que essa mesma graça e paz produza consolo e segurança dentro dos nossos corações. Ele está nos sondando neste momento. Ele sabe o que nós necessitamos nesse momento. Cada parte da terra está sendo percorrida pelos 7 Espíritos de Deus, seus 7 olhos. E ainda não podemos perder o impacto do número 7, porque ele nos conhece e nos conhece como ninguém. Ele nos conhece por completo. Ele nos conhece de um modo que nós mesmos nos desconhecemos. Só ele pode te ver aqui nessa noite. E eu oro para que esse encontro produza graça e paz, porque aos seus ele está dispensando aqui nessa noite essa bênção, graça e paz. Para quê? Para que possamos cumprir todos os propósitos eternos que estão reservados para as nossas vidas e para a glória do nome do nosso Deus. E aí o final do verso de número 4, volte lá, porque eu quero que fique claro, essa saudação, graça e paz, vem da parte do Pai, do Espírito, mas ela também é da parte de Jesus Cristo. Ele diz no verso de número 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essa bênção é liberada pela Trindade. Há uma bênção muito especial no livro de Apocalipse e que por vezes estamos deixando de sondar. E se não conhecemos, nós não nos apropriamos corretamente daquilo que nos foi dado. Eu costumo dizer que você pode ter R$1 milhão em uma conta bancária, mas você só desfrutará desse valor se você tiver conhecimento dessa conta, de quanto está acreditado nessa conta. Por isso essa estação dentro do livro de Apocalipse será muito preciosa, porque existe uma bênção indizível sendo gerada pela Trindade sobre a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos, em todas as épocas. Então, Jesus também se apresenta juntamente com o Pai e com o Espírito, porque o Pai, o Filho e o Espírito é o Deus Trino, o único Deus. Só que Jesus se apresenta com 3 títulos. E não negligencie os títulos dentro do livro de Apocalipse. Isso é muito importante. Novamente, leituras rápidas fazem com que venhamos pular os títulos e não compreender o significado desses títulos. O resultado disso é que a mensagem do livro de Apocalipse fica confusa. Passamos a focar mais na tribulação do que no Cristo.
E quem é o Cristo? Na saudação ele se apresenta como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Contemplar Jesus dessa maneira deve produzir dentro dos nossos corações um transbordar em adoração. Deixa eu te fazer uma pergunta e peça ao Espírito Santo de Deus para te conduzir às respostas dessa pergunta. O que você sente dentro do seu coração quando você declara essas palavras a respeito de Jesus? Percebe como a gente precisa avançar? Porque isso precisa produzir algo dentro de nós. Não são meros títulos. Quem é a fiel testemunha? O que isso significa? Quem é o primogênito dos mortos? O que isso significa? O que significa declarar: Jesus, tu és o soberano dos reis da terra? Que isso produza dentro dos nossos corações um transbordar de adoração. E aqui, novamente, veja como é importante não sair lendo com pressa. Precisamos reconhecer a atmosfera doxológica de adoração que está dentro desse livro. Quando eu uso a expressão doxologia, doxa significa glória, no grego, doxa. Então, é a adoração que rompe diante da glória de Deus. Apocalipse é um livro repleto de canções, é um livro repleto de momentos de adoração ao Senhor. Essas palavras sagradas devem trazer aos nossos corações o ambiente da adoração celestial. O que está escrito nessa saudação precisa transbordar dentro de nós. Se não estivermos sendo levados a essa revelação nessas palavras, nós podemos estar correndo um sério risco de estarmos falhando em nossa leitura. Se isso não romper em adoração nesse lugar, nessa noite, nós estamos falhando na nossa leitura. Porque é o Cristo sendo revelado a nós. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha. Jesus, como o bom mestre, ele não está simplesmente dizendo que nós devemos ser suas testemunhas. E falávamos aqui na semana passada sobre a importância que o livro de Apocalipse dá a respeito daqueles que não só falam, não só proclamam, mas que sustentam o testemunho de Cristo até mesmo se custar a própria vida. Só que Jesus não está dizendo, morram por mim. Jesus está dizendo, olhem para mim e vocês aprenderão o que significa ser uma testemunha, porque eu sou a fiel testemunha. O Senhor assim ordenou aos seus discípulos em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas, aonde vocês estiverem. Mas Ele mesmo se revela como o nosso modelo. Ele é o nosso padrão inicial. Ele é o arquétipo do testemunho fiel. Novamente, a expressão arquétipo fala de padrão inicial. Não há ninguém antes dele que sirva de modelo e jamais haverá outro. É Ele. Está tudo nele. O testemunho que carregamos e sustentamos não é validado pelas nossas virtudes. Se você tem um testemunho aqui nessa noite a carregar, é porque esse testemunho é reconhecido pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel. É nele onde nós encontramos a base para carregarmos e sustentarmos o testemunho até o fim, porque assim ele fez por nós. Lembre, nós estamos lendo Apocalipse. Primariamente, esse livro foi escrito para as igrejas do século I. Os nossos irmãos do século I estavam sendo mortos. E aí a palavra de Jesus é: sustentem o testemunho, porque eu sou a fiel testemunha. Eles estavam sendo perseguidos, levados ao martírio, mas eles precisavam saber que, além de responsabilidade, também é um privilégio sustentar esse testemunho. Porque é o testemunho de Cristo. Eles estavam sendo mortos, e isso nos mostra que carregar o testemunho é caro. Carregar esse testemunho nos custa muito, mas também será uma honra carregar o testemunho fiel do Cristo. Isso pode colocar e deve colocar um sorriso em nossos lábios quando, por amor a Jesus, nos caluniarem, falarem mal de nós, sim, nos injuriarem. Isso pode colocar um sorriso em nossos lábios no momento em que estivermos sofrendo por amor a Jesus, porque nós estamos carregando o testemunho daquele que é, que era e que há de vir. É o próprio Filho, que é o próprio Pai, o próprio Espírito, o Deus Trino.
Ainda que o nosso testemunho custe a própria vida, nós não podemos nos amoldar a esse mundo. E isso tem sido uma dificuldade, por causa das pressões, por causa do medo de não ser taxado como quadrado, conservador. Alguns estão se amoldando, permitindo ser modelados pelo tempo presente. O que João está dizendo: carreguem o testemunho como Cristo sustentou o seu testemunho até o fim. Essa verdade faz parte de uma mensagem para a igreja do século I, mas também uma mensagem para todas as igrejas de todas as épocas. Nós estamos sendo informados sobre as aflições, mas também para não temermos. Meu irmão, não se preocupe. A gente olha as questões, as perseguições, parece que em qualquer momento a igreja vai ser atacada, porque o governo, porque a esquerda, porque a direita, porque o centro, e aí a gente começa a pensar em questões políticas, a gente começa a ficar preocupado. O que Apocalipse está nos dizendo é: não devemos nos desesperar. Por quê? Porque a testemunha fiel libera sobre nós graça e paz, para todos os tempos, em todos os momentos. Por isso que nós precisamos ler um texto como esse, tendo João 16:33 em mente. João nos diz que Jesus disse algo aos seus discípulos para que eles tivessem paz. E eu declaro essa paz sobre as nossas vidas. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas não desanima não. Tem de bom ânimo. O Cristo nos garante, eu venci o mundo. É Ele quem dispensa sobre nós graça e paz. Então, pare de se preocupar com as perseguições. Cara, não tem nem perseguição acontecendo e a gente está debaixo de sombra. Está sendo liderado por medo. O gigante nem se levantou e a gente já está temendo. Por quê? Porque não entendemos que a testemunha fiel é aquele que está sustentando o nosso testemunho. E é esse que nós precisamos clamar, que nós precisamos nos aproximar e dizer: Senhor, aqui estamos, fala conosco, e sabe o que Ele dispensará sobre nós? Graça e paz. A fiel testemunha e o primogênito dos mortos. Note, muitos têm dificuldade com essa expressão, e aí começam a pensar sobre Jesus como o filho mais velho. Só que aqui nós precisamos sondar o sentido de primogenitura, que é muito mais do que alguém ser o primeiro da família. Quando nós olhamos para o sentido de primogenitura, guarde isso, também significa que o primogênito tem primazia sobre a família. O primogênito é aquele que herda todas as coisas. Hebreus, Cristo, o herdeiro de todas as coisas. Então, o primogênito não está falando de alguém apenas mais velho ou que nasceu primeiro. Está falando de alguém que tem primazia sobre a casa. E Jesus está se apresentando: eu tenho primazia sobre a vida de vocês. Mas veja que a primazia é sobre aqueles que estão dentre os mortos. O Deus vivo se apresenta como primogênito dos mortos. Em Colossenses 1:18, Paulo usa o título primogênito dentre os mortos. Nós estudamos isso aqui em Colossenses. E ele usa essa expressão para se referir a Jesus. Essa expressão nos mostra a ressurreição de Cristo, nos mostra como essa ressurreição deve ser entendida como o início de uma nova criação. Em Colossenses, Paulo está falando do primogênito dentre os mortos como alguém que inaugura a nova criação. Agora acompanhe a progressão. Em Apocalipse 1:5, o primogênito dentre os mortos. Mas em Apocalipse 3:14, veja aí comigo, Jesus se apresenta à igreja em Laodiceia e ele diz: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Note que o primogênito dentre os mortos, aquele que inaugura a nova criação, também é o princípio da criação de Deus. Ele é visto como aquele que, em João 1, é o verbo. No princípio estava com Deus, era Deus. Todas as coisas que foram feitas no princípio não foram feitas sem Ele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele é o ministro da antiga criação. Mas Paulo, João,
quer que nós venhamos entender, e eu quero ser intencional, e o Espírito Santo de Deus também quer que nós venhamos entender que Ele continua sendo o ministro da nova criação, porque nós éramos parte dessa antiga criação, mas em Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então Jesus não é somente alguém que venceu a morte e ressuscitou, assumindo a autoridade sobre a morte. Ele é a evidência da nova criação. Ele é o último Adão, não haverá outro. Se fosse necessário, Jesus voltaria novamente e iria para a cruz. Pessoas sem entendimento respondem: sim, se fosse necessário, ele voltaria. Irmãos, entenda, essa pergunta não é possível de ser feita, porque já está consumado. Ele é o último Adão, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro fruto da colheita final. Jesus ressurreto é a garantia da ressurreição de todos os que estiverem escondidos nele. Por isso que Paulo, quando fala de ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, ele está trazendo ali um ensinamento, um entendimento, porque alguns estavam tendo dificuldade de compreender a questão da ressurreição, até colocando a ressurreição em dúvidas. E aí Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Nós somos loucos, nós estamos aqui e estamos como tolos. Mas quando Jesus ressuscitou, ele se tornou o primeiro de uma descendência. E como primogênito, ele tem primazia sobre essa descendência. E que descendência é essa? É uma descendência que recebe a ressurreição dentre os mortos. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso número 1, ele diz: se vós já ressuscitastes, ele está dizendo, já tem vida eterna dentro de nós. Nós já estamos ressuscitados com Cristo. Em Efésios, Paulo diz, nós já estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos amou e nos deu vida. Receba, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Meu irmão, em nome de Jesus, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que tem primazia sobre a família da ressurreição. E nós fazemos parte dessa família. Oh, meu Deus! Ele é o primogênito entre muitos irmãos, como ele assim também é apresentado por Paulo à igreja em Roma. Romanos 8, 29, vamos ler esse texto. Paulo está falando da intercessão do Espírito, e no verso de número 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de o primogênito dentre os mortos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Jesus é nosso irmão. Jesus é o nosso irmão, é o primogênito dentre os mortos. Paulo nos diz que a morte foi tragada pela vitória de Cristo. O aguilhão da morte, que é o pecado, foi quebrado em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Ele nos purificou de nossas iniquidades. E esse aspecto é um aspecto que precisamos considerar. Guardem a chave, já e ainda não. Isso é um conceito escatológico que nós vamos usar durante toda essa estação, dentro da imersão, e deve ser uma chave para lermos o Novo Testamento como um todo. Por que já e ainda não? Porque a morte já foi golpeada fatalmente na cruz do Calvário, mas ainda há aspectos que aguardam sua consumação. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 26 sobre a morte, ele diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. E a descrição dessa destruição está em Apocalipse 20, no verso de número 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui, o último inimigo é destruído. Antes disso, o diabo já foi lançado. O diabo não é o último inimigo, é a morte, porque é a maldição do pecado. Por isso que Paulo diz que uma vez que estamos em Cristo, o aguilhão da morte foi quebrado. E aí ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque nós temos vida e vida com abundância. A vida eterna já está em nós.
mas ainda aguardamos a consumação quando a morte, esse último inimigo, for lançado definitivamente, e assim será, meu. Porque essas coisas em breve devem acontecer, certamente acontecerão. Esse inimigo será jogado no lago de fogo. Agora, vamos pensar nos leitores primários de Apocalipse? Os nossos irmãos que estavam sendo mortos, os nossos irmãos que estavam vendo as suas famílias serem martirizadas por amor a Cristo. Pensem nessas pessoas ouvindo de Jesus: eu venci a morte. Sabe, em uma estação que talvez vamos enfrentar enfermidades, esse título deveria nos encorajar. Porque aqueles que estão em Cristo, a morte é só uma passagem. Ela já não mais governa, rege ou tem poder sobre nós. Eu ouvi algo em um post, eu cheguei a compartilhar lá no grupo de imersão, uma ministra de adoração, ela dizia: no fim, todos seremos curados, completamente curados, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. A morte já foi vencida, e o primogênito dentre os mortos libera sobre nós graça e paz. Venha o que vier, haja o que houver, isso é ser igreja. Nós oramos por cura e devemos continuar orando, porque no final todos seremos curados. Talvez não da maneira como a mente humana está procurando, mas a vida já está em nós. É esse cristão que eu quero ser. O cristão que é definido pela palavra, que é definido pela Bíblia, não pelos desejos humanos. Eu quero dizer, meu irmão, que a vontade de Deus jamais se tornará refém do coração humano. Ou nós ouvimos a respeito de quem Ele é e nos rendemos, ou então ficaremos à parte, ou nos rendemos ao senhorio dele, do primogênito dentre os mortos, ou ficaremos à parte. Aquelas pessoas estavam sendo mortas, e Jesus está dizendo: graça e paz, tenham paz, porque eu já venci a morte, eu sou o primogênito dentre os mortos. Eu sei o que é isso, porque eu morri a sua morte, para que vocês agora possam desfrutar da minha vida. Sabe, mesmo diante de tanta dor, aqueles irmãos reconheceriam que jamais faltaria graça e paz. Talvez não estejamos enfrentando algo tão devastador como aquelas pessoas no século I, talvez ainda, mas a mesma palavra está dispensada a nós nessa noite: não faltará graça e paz. Eu quero dizer que a nossa paz nunca será ameaçada, nem mesmo pela morte, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele venceu a morte e nós temos essa paz com Ele. A fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A igreja do século I se deparou com homens que se autodeclaravam soberanos: Herodes, Pilatos, César. Mas todos esses homens foram soberanos deste mundo. E deste mundo todas as coisas passam. Então, quando os soberanos desta terra se apresentam, eles estão construindo a sua fama, os seus nomes sobre aquilo que passa. Mas apenas um é digno desse título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu estou usando um título que é usado em Apocalipse. Existem tronos, existem soberanias, mas tudo e todos, todas as coisas, estão debaixo do governo de Cristo. Ele triunfou na cruz do Calvário como servo fiel. E assim como nós encontramos em Filipenses capítulo 2, até a morte de cruz, pelo que o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Ele é o filho de Davi. Eu amo quando o cego de Jericó declara: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está reconhecendo as promessas que foram feitas a Davi. Em 2 Samuel capítulo número 7, algumas promessas foram feitas a Davi, e foram feitas num formato de aliança. Deus faz uma aliança com Davi. Qual é a promessa que Deus faz a Davi? Ele diz assim: sobre o teu trono haverá um que governará para sempre. Alguém que reinaria para sempre. Por muitos anos, esse prometido rei foi esperado. Os descendentes de Davi que se assentaram sobre o trono de Jerusalém, eles foram consumidos pela morte. Salomão, descendente de Davi, morreu. Roboão, filho de Salomão, descendente de Davi, morreu. Acais, Ezequias, Zedequias, os reis da terra passam. Todos eles, mas havia uma expectativa. E que expectativa era essa?
de alguém que se assentaria sobre o trono de Davi para reinar para sempre, para governar para sempre. Mas como alguém pode reinar para sempre se os reis morrem? Apenas se houvesse um rei que fosse o primogênito dentre os mortos. Então, o soberano dos reis da terra, ele nasceu em Belém da Judéia. A promessa que foi feita a Davi se cumpriu. Ele é ao mesmo tempo o rebento, como nós lemos lá em Isaías 11, e a raiz de Davi. Sabe, nos dias de João, no século I, havia uma prática idólatra construída sobre a figura de César, porque todos os gentios deveriam adorar a figura do imperador. Só que agora João está dizendo, não é César o soberano do rei da terra. Só há um soberano. César pode ser até um dos reis dessa terra, mas o Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, ele é o soberano dos reis da terra. E aí é desse modo que a adoração rompe nessa carta e precisa transbordar nossos corações e nos corações de todos os crentes fiéis, porque nos dias de hoje, muitos estão se dobrando aos reis dessa terra, aos governos dessa terra, aos poderes deste tempo. Estão fazendo até mesmo dos seus corações senhores. Porque quando nós estávamos sem Cristo, Paulo nos diz que o nosso ventre era um Deus, os nossos próprios desejos, mas todos os poderes desse mundo estão subjugados a Cristo e estão com os dias contados. Então, a mensagem às 7 igrejas da Ásia é a mensagem a nós no século 21. Não negocie sua devoção, não negocie a sua adoração, não negocie o seu coração, confie apenas no Senhor, apenas nele. Entenda que a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra não depende de nós. Ele já é, meu irmão, ele voltará. Jesus é Deus, mas João não perde a oportunidade de nos mostrar o coração tenro de Jesus. Por quê? Porque este que está acima de tudo e todos, na sequência do versículo 5, ele diz, aquele que nos ama. Então, meu irmão, eu não sei se eu estou ficando louco, maluco, que caiam 1000 ao meu lado e que caiam 10.000 à minha direita. Eu sei quem me ama. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Espírito Santo, ministre isso ao coração dos nossos irmãos. Se 1000 cair ao teu lado ou 10.000 à tua direita, tenha clareza a respeito de quem te ama. E veja que agora tem adoração, porque aqui na minha versão está assim, aquele que nos ama. E aqui está com uma crase, ou seja, para aquele que nos ama. O que está começando aqui é a adoração. Então, para aquele que nos ama, há uma canção, há uma declaração em adoração. É uma doxologia. Mas quem é esse? Aquele que pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Sabe, havia uma expressão de servidão e era opressão sobre todos nós sem Cristo. Nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Nós estudamos aqui Gálatas. Quando Paulo em Gálatas, capítulo 4, versos 3 e 5, ele fala que nós estávamos sujeitos servilmente, veja essa palavra, servil, está falando de servidão aos rudimentos deste mundo. A palavra rudimentos deste mundo, a expressão é estoqueia tu cosmo. Estoqueia tem como raiz um sentido de andar em fila, ou seja, nós andávamos segundo a ordem deste mundo. Nós estávamos servilmente sujeitos a este mundo, esse mundo maligno, e jamais seríamos capazes de nos libertar. Mas agora veja, aquele que nos ama, ele nos libertou por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, e hoje nós somos livres para viver no Espírito, viver a vida de Deus. E o fato dele ter nos libertado dos nossos pecados também é uma referência à teologia da expiação que nós já estudamos aqui no Imersão. Lá em Levítico, quando nós falamos de expiação, quando o adorador trazia um animal para fazer a expiação dos seus pecados, ele trazia o animal e ele precisava colocar a mão sobre a cabeça do animal que seria sacrificado.
Quando ele executava esse gesto, simbolizava que o animal era um substituto vicário do ofertante. Por que isso é tão importante para nós aqui nessa noite? Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, o sangue de Jesus que faz expiação pelos nossos pecados, é uma mensagem do céu dizendo: eu vim para morrer no lugar de cada um de vocês, e eu morri para que vocês pudessem crer e serem então feitos filhos de Deus. Há algo análogo à morte de Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus. Quando olhamos lá para o Antigo Testamento, ainda era uma sombra, ainda um vislumbre, mas então em Cristo nós vemos a imagem real. Nós fomos alcançados, o sacrifício perfeito já foi realizado. Meu irmão, eu estou falando de algo muito importante, porque nenhum de nós seria capaz de realizar essa redenção por si só. Ninguém poderia permanecer diante das chamas santas da presença do Senhor sem que houvesse uma liberação de justiça e de misericórdia. Tem justiça de Deus sobre a tua vida, porque Ele morreu por nós, e aqueles que creram foram justificados em Cristo Jesus. A expiação no Novo Testamento é entendida como a obra que Cristo realizou sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Eu quero estar dentro desse lugar, desse pacote. E em sua morte, Jesus nos levou a um lugar onde nós podemos desfrutar da salvação. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Então, a adoração para aquele que nos ama e que nos comprou, nos libertou dos nossos pecados, nos perdoou pelo poder do seu sangue, mas também nos constituiu, verso de número 6, reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Veja que a obra dele não é só vocês estão salvos, eu quero te incluir no meu ministério. Meu irmão, nós estamos inclusos no ministério de Jesus, porque ele nos constituiu reis e sacerdotes. E entenda que para haver sacerdotes, é necessário que haja um sumo sacerdote. No livro de Hebreus, o autor nos mostra como Jesus suplanta o sumo sacerdócio da linhagem de Arão e nos mostra Jesus como um sumo sacerdote perfeito que intercede por nós para sempre. Veja como João, em Apocalipse, está retrocedendo às raízes da história de Israel. Ele está fazendo isso para nos mostrar que existe um plano eterno. Esses versículos de Êxodo 19, 5 e 6, que nos remontam um plano de Deus para o seu povo, mostra que Deus pretendia para Israel um reino de sacerdotes. Sabemos que Israel fracassaria nessa missão, fracassaria em seu propósito, mas os planos do Senhor jamais se frustrarão. Alguns estudiosos veem a igreja como uma comunidade que está em um novo êxodo espiritual. Quando nós começamos a ler alguns comentários, nos debruçar sobre algumas palavras que são escritas sobre esse plano, a igreja é trazida para este lugar, para este ambiente. Por quê? Lá em Êxodo 9, versos 5 e 6, claramente o tempo verbal está no futuro. Vós me sereis, vocês serão para mim. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, Pedro escrevendo para a igreja, e uma igreja que está na dispersão, uma igreja até mesmo gentílica, ele diz: agora vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa. E então entendemos que a promessa se cumpriu em Cristo e está sendo manifesta em nós e também através de nós. O sacerdócio é um privilégio, uma responsabilidade, mas não podemos esquecer que isso é um presente de Deus. Essa faceta de nossa identidade espiritual em Cristo nos identifica como um povo que tem uma aliança com Deus no Filho, que foi firmada no sangue do Filho. E como isso impacta o teu coração? O que o teu coração sente quando essas palavras vêm até você? O que isso significa para você? Nós ocupamos um papel de sacerdócio, onde nós estamos mediando Deus em Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós saímos daqui, nós carregamos essa atmosfera, clamando por libertação, vidas que estão sendo destruídas lá fora, vidas que estão clamando, estão debaixo de ataques, de influência do inferno, estão debaixo de prisões
do príncipe desse século, e nós fomos chamados para anunciar Cristo a essas pessoas. Sim, meu irmão, nós recebemos a dádiva de fazer parte do ministério de Cristo Jesus, porque o sacerdócio aponta para aqueles que se aproximam de Deus, relacionamento. O que João está dizendo é, mesmo em meio às adversidades, há uma porta, há um caminho de relacionamento com aquele que é o primogênito dentre os mortos, a fiel testemunha, aquele que está nos sustentando nesse momento. E há, ao mesmo tempo, um privilégio de oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas perceba, irmão, que esses sacerdotes, eles pertencem ao reino. Não é sobre os nossos planos, não é sobre a nossa vontade, não é sobre a nossa mente, mas eu oro pela mente do Espírito, a mente de Cristo para nos reger. Nós somos constituídos reis e sacerdotes pelo sangue de Cristo. Não é apenas uma posição de governo que visa tirar proveito de si próprio, mas nós sairemos daqui para servirmos como um rei e reinarmos como servos, assim que Jesus está governando. Ele está agora intercedendo por nós. Ele poderia estar apenas recebendo adoração, mas ele ainda é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim ele será reconhecido por toda a eternidade. Nós só aprenderemos isso olhando para Jesus. Então, para a ele, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Sabe, como alguém que estava sofrendo perseguições, a igreja do século I, vendo seus familiares sendo mortos por amor a Jesus, terem as suas posses confiscadas, os seus bens apreendidos, e tudo isso injustamente, vivendo debaixo de ameaças, como que alguém nessa situação pode fazer uma declaração de adoração? A não ser que o coração esteja incendiado pela confiança plena na vitória do Cordeiro de Deus. Nós podemos enfrentar as situações mais terríveis das nossas vidas. E eu não estou sendo profeta do caos, não. Eu estou reafirmando as palavras de Jesus. No mundo nós teremos aflições, mas nós podemos enfrentar todas essas oposições terríveis desse mundo tenebroso, sabendo o final de tudo. A glória e o domínio de César são realidades efêmeras, vão passar. Mas ao Cordeiro, a Jesus, a ele pertence a glória eternamente. Ele será entronizado como soberano pelo século dos séculos. E como que João confirma tudo isso? Amém. Que assim seja. O verso de número 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Lembre que Apocalipse não é apenas um texto com características da literatura apocalíptica, ou uma carta, é um livro profético. Esse livro tem peso profético, ele está apontando para o futuro. Jesus, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou, aquele a quem a glória pertence para sempre, ele vem, e vem com as nuvens, e todo olho verá. Meu irmão, guarde isso. Quando nós estamos falando da vinda de Jesus, todo olho verá. É o que está escrito. Não quero entrar em nenhum outro tipo de discussão. Eu quero apenas declarar o que a palavra está dizendo. Todo olho verá. É o que está escrito. E para entender isso, novamente, nós precisamos dos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Porque João está falando aqui a respeito de algo que Daniel viu. Vá a Daniel, capítulo de número 7, versos 13 e 14. Ali, o profeta contemplou o Filho do Homem se dirigindo e sendo conduzido até o ancião de dias. Naquele contexto, o Filho do Homem, uma imagem do Filho, do Cristo, o Cordeiro, sendo conduzido até o ancião de dias, o Pai, aquele que é, que era e que há de vir, o que está sentado sobre o trono. O Filho do Homem recebe domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Daniel, capítulo número 7, versos 13 e 14. Deixe apenas o texto falar. O texto por si só ele vai explicar tudo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Sabemos quem é o Filho do Homem. Daniel ainda está vendo tudo como um vislumbre, ele ainda não entendia, mas nós podemos discernir essa palavra. E dirigiu-se ao ancião de dias,
Ou seja, ele está vendo alguém que está sobre o trono, alguém de eternidade. E o fizeram chegar até ele. Verso número 14. Foi-lhe dado ao Filho do Homem, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Veja, meu irmão, Daniel está vendo a obra de Cristo. E o seu reino não passará. E o seu reino jamais será destruído. Nós estamos debaixo desse governo. Essa era a expectativa da obra do Cordeiro. E eu quero dizer, e João afirma isso a nós, essas coisas em breve devem acontecer. E ele diz, e todo olho verá. Novamente precisamos dos profetas. Quando ele vier nas nuvens, todos o reconhecerão. As palavras de João aqui parecem fazer uma alusão, novamente, a Zacarias. Zacarias, capítulo 12, versos de número 10 a 14. Ali o profeta diz que naquele dia em Jerusalém, haverá um pranto de arrependimento promovido pelo derramar do Espírito da graça e de súplicas. É o que está no texto. Vamos ler. Zacarias 12, versos 10 a 14. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Veja isso, está apontando para a cruz. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. Ele vê um tempo de lamento por reconhecerem, naquele dia, aquele que foi traspassado. E isso pode indicar um pranto de contrição, de arrependimento das nações, até mesmo de Israel étnico, porque Zacarias está falando da casa de Judá. Por isso precisamos ter muito cuidado com algumas linhas de interpretação que separam a igreja de Israel. Entenda que Israel e a igreja, e eu não estou falando do Israel étnico, mas daqueles de Israel que crerão no Messias. E se eles creem no Messias, eles fazem parte do povo do Messias. Eles fazem parte da igreja do Senhor. Contemplar Jesus produz alegria de estar nele. E então, quando nós olhamos para Jesus, o constrangimento que vem a nós, porque foram pelos nossos pecados. Ele foi pisado por causa das nossas iniquidades. Só que aqueles que não estiverem escondidos em Cristo, eles também lamentarão, porque haverá juízo e o peso da ira do Cordeiro sobre eles. Como todo olho verá, os olhos daqueles que foram alcançados pela graça estarão encharcados de lágrimas. Meu irmão, que nós possamos saber que naquele dia, as lágrimas que cairão dos nossos olhos serão pelo amor do Cristo pelas nossas vidas. A gente não sabe, irmão. A gente não tem magnitude do que será esse dia, de fato. O quebrantamento desse dia será lindo. Olhar para Cristo sempre deve nos constranger, mas ao mesmo tempo, certamente haverá um lamento dos que resistiram ao Evangelho, e eles chorarão pelo terrível juízo que virá sobre eles. Por isso que nós lemos em Joel que será o grande e terrível dia do Senhor. Grande, porque será um grande dia para aqueles que estiverem escondidos em Cristo. E terrível para aqueles que estiverem debaixo do juízo de Deus. Em Joel, há uma expressão ali, escuridão, que significa caos, vazio. E o dia do Senhor será de fato um dia de vazio para aqueles que construíram as suas vidas nessas coisas que passam. Mas ao mesmo tempo, essa mesma palavra tem um duplo sentido, porque ela também tem o sentido de lugar secreto, de lugar seguro. Então esse mesmo dia, para nós, será um dia de segurança, de contrição e lágrimas de quebrantamento. Meu irmão. Mas também será um dia de caos e vazio e lágrimas de amargura. Nós precisamos entender que o dia do Senhor tem dois sentidos. Essa ambiguidade continuará por todo o livro de Apocalipse e nos ajuda a entender como o livro vai funcionar. Porque o verso número 8 diz: Ele é o Alfa e o Ômega. Essas são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Isso reforça a exaltação de Cristo. Em Jesus, todas as coisas são consumadas, tanto as do céu como as da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Esse que está conduzindo todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir.
o Todo-Poderoso. E assim se fecha a saudação, nos mostrando que Ele está conduzindo cada aspecto das nossas vidas. Como Ele cuidou e guardou da igreja lá no século I, Ele está guardando da sua vida aqui também. E a mesma palavra está sobre nós, graça e paz. E eu preciso orar com vocês nesse sentido, porque talvez você tenha entrado aqui e as tempestades estejam te sacudindo, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Apocalipse nos mostrará que Ele nunca perdeu o controle. O chamado está feito, que nós possamos olhar para a testemunha fiel nessa noite. Não negocie o seu testemunho, guarde-o dentro da sua casa, no seu trabalho. Amanhã, guarde esse testemunho. Faça do seu cotidiano uma oportunidade de sustentar o testemunho de Cristo, porque assim ele é apresentado dentro do livro de Apocalipse. E essa saudação e essa cena de adoração nos chama a um lugar de responsabilidade e privilégio. Ele está nos guardando e Ele está compartilhando o ministério dele conosco. Se você deseja participar disso, meu irmão, aproveite essa oportunidade e ore nessa noite juntamente comigo. Espírito Santo, nós desejamos fazer parte de tudo que Tu estás fazendo sobre a face da terra. Tu estás percorrendo